Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é de Geografia. Nós vamos para o segundo capítulo e vamos falar sobre a Guerra Fria, capitalismo e socialismo, certo? Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, que foi 1939 a 1945, o mundo não era mais o mesmo e nunca mais seria. Isso aí a gente sabe disso. Após esse conflito, que durou praticamente 6 anos, tanto a política como a economia dos países nele envolvidos passaram então por transformações que abriram as portas para o início de uma ordem bipolar, certo? Na qual os países do nosso planeta tiveram que se alinhar a dois grandes blocos: o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado sobre a União Soviética. Essa bipolaridade ficou conhecida também como conflito leste-oeste. O leste sob o controle do socialista e o oeste dos capitalistas. Nesse capítulo a gente vai estudar a Guerra Fria. Foi um termo utilizado para denominar esse período de disputa entre dois blocos das zonas de influência que durou quase meio século. Depois da Segunda Guerra, uma ordem mundial bipolar. Foi um conflito ocorrido entre 1939 e 1945, envolveu quase todos os países do mundo, separando-os em dois blocos opostos. De um lado, a Alemanha, de Adolf Hitler, aliada da Itália e do Japão; do outro, a Inglaterra, aliada da França e da União Soviética. Os alemães eram movidos por um extremo sentimento nacionalista, formaram inicialmente uma aliança chamada Eixo, com a Itália na Europa e com o Japão na Ásia, na tentativa então de montar um império denominado por eles Terceiro Reich, em português, Império. As potências europeias, movidas pelo instinto de sobrevivência, levantaram-se contra as investidas do ditador alemão, montando outra frente, a dos países aliados. Então, um formou o eixo, o outro formou o grupo dos aliados. Na tentativa de impedir a concretização do sonho de hegemonia da Alemanha. Embora a Inglaterra tivesse suportado os ataques alemães e constituído livre, mesmo após a invasão de quase toda a Europa, e contasse com o auxílio da União Soviética do lado leste do continente, e a guerra parecia ter uma vitória certa do eixo. Mas não foi a intervenção dos Estados Unidos em 1942. O final do conflito mundial determinou, então, uma nova realidade geoeconômica para o planeta. De um lado, uma Europa arrasada pelas batalhas; do outro, os Estados Unidos fortalecidos pela vitória aliada e por não terem tido prejuízos materiais em seu território. Então, para eles foi bom, até demais, não é isso? A Guerra Fria. Como vimos, após o fim da Guerra Mundial, o mundo nunca mais seria o mesmo. E a hegemonia dos países europeus não existia mais. E em seu lugar surgiram duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Em 1947, os norte-americanos, então temendo o avanço do comunismo, lançaram o famoso Plano Marshall, plano de ajuda financeira para recuperar as fragilidades econômicas europeias pós-guerra, que encontrou imediata, a decidida e a oposição dos soviéticos. Esse plano inaugurava também a doutrina Truman, também conhecida como doutrina de contenção do socialismo. Iniciava-se ali um período histórico marcado pela rivalidade entre capitalismo e socialismo, conhecido como Guerra Fria. Certo? E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, nada mais, nada menos, foi utilizada para representar um conflito entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental,
pela União Soviética, sem que nunca tenha ocorrido um confronto direto entre eles. Durante esse período, um dos mais tensos do século XX, o clima de hostilidade que existia entre as duas superpotências poderia ser encontrado até nas discussões oficiais, certo? Mas foi o quê? A Guerra Fria foi uma guerra onde não houve mortes, não houve sangue, era uma guerra de poder, certo? De poder político, de poder justamente de ir até o espaço, quem soltava uma bomba com maior potência, o outro já soltava maior. E assim era a briga entre Estados Unidos e União Soviética. Em tempo de realmente ocorrer uma grande guerra. Vocês imaginam como seria essa guerra? Pois é, né? Mas graças a Deus não houve. E a guerra que houve só foi dessa forma, quem tinha maior poder, tá bom? Mas na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre esse assunto, que é bem gostoso, não é isso? Tchau, tchau, oitavo ano.